Olá, boa noite. Atrasada, mas fiel ao meu compromisso, né? Eu sei que todos vocês podem hoje já ter assistido nessas leituras através da televisão, assistido missa, que foi a mesma liturgia, né? Mas estou aqui até porque eu sei que por motivo às vezes de que não conseguiram assistir a missa, estou aqui para acrescentar, até porque sei que quem não teve tempo durante o dia poderá ter tempo agora à noite, né? Sejam todos bem-vindos. Já estou aqui, né, agradecendo por vocês que vão querer e poder me acompanhar neste momento de leitura e reflexão da palavra. E só tenho aqui a agradecer a Deus. Não cumpri o horário da tarde por um motivo muito especial. E aí mudei para agora à noite, cheguei até a avisar, né? Deixei uma mensagem para que as pessoas pudessem participar agora à noite neste horário, estarem avisadas, né, de que o horário teria mudado. Hoje nós temos assim o santo do dia para refletir, mais um santo, né? Mais uma pessoa que viveu e trilhou o caminho de santidade, que, como eu disse ontem, na liturgia de ontem, a santidade é possível para todos. Basta cada um de nós querermos ter desejo de santidade, ser um objetivo da nossa vida, né? Ter esse objetivo em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. E com certeza buscaremos e trilharemos caminhos de santidade. Por isso, muitas pessoas que trilhou, chegou lá e foi reconhecidos pela nossa igreja. E hoje a Igreja Católica celebra e homenageia São Camilo de Leles. São Camilo de Leles, ele viveu entre os anos de 1550 a 1614. Camilo, após muitas aventuras na vida militar e mundana, amadureceu sua conversão no hospital, onde foi internado com uma chaga incurável. Na convivência com os doentes, começou a dedicar-se ao cuidado de Cristo nos irmãos enfermos. Fundou, em 1582, a Ordem dos Ministros dos Enfermos, a Ordem Camilianos. Morreu em Roma em 1614. O Papa Leão VIII proclamou padroeiro dos hospitais e dos doentes. Então, ele é padroeiro dos hospitais e padroeiro dos doentes. E hoje nós estamos vivendo, né, um tempo onde muitas pessoas têm ficado doentes de diferentes doenças, né? E a maior delas é aquela que vem acometendo as pessoas e levando também até a morte. Por isso, hoje nós queremos aqui pedir a esse intercessor, esse que está lá perto de Deus, esse santo, São Camilo de Leles, que está lá perto do Senhor, para que ele possa se interceder por todos os doentes. Não importa o tipo de enfermidade, o que importa é que a pessoa está precisando da graça, da bênção de Deus, e que Deus possa, sim, permitir a cura, né? E que São Camilo, ele possa, assim, interagir com Deus ou, né, interceder por cada um dos enfermos. O maior sinal que Deus pode fazer em nossa vida é a nossa conversão e santificação. A conversão e a santificação é o grande sinal de Deus para cada um de nós. Que nesta liturgia da palavra, que esta liturgia da palavra nos ajude nesse caminho.
Precisamos que a liturgia, as leituras que a gente vem meditando a cada dia, possa assim nos ajudar no caminho de conversão e no caminho da santidade. Para todos, a santidade, a conversão é possível. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho. Dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno de vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A leitura que veremos hoje, tirada do livro do profeta Isaías, o capítulo é o 7 e o versículo de 1 a 9. Isaías 7, de 1 a 9. No tempo de Acás, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, aconteceu que Rassom, rei da Síria, e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel, puseram-se em marcha para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Foi dada a notícia à casa de Davi: os homens da Síria estão acampados em Efraim. Tremeu o coração do rei e de todo o povo, como as árvores da floresta diante do vento. Então disse o Senhor a Isaías: vai ao encontro de Acás com seu filho Sear-Iasub, isto é, um resto voltará, até a ponta do canal, na piscina superior, na direção da estrada do campo dos pisadores. E dirás ao rei: procura estar calmo, não temas, nem estremeça o teu coração, por causa destes 2 pedaços de tição fumegantes, diante da ira furiosa de Rassom e da Síria, e do filho de Romelias, por terem a Síria, Efraim e o filho de Romelias conjurado contra ti, dizendo: vamos atacar Judá, enchê-lo de medo e conquistá-lo para nós, e nomear novo rei, o filho de Tabel. Isso diz o Senhor Deus: este plano fracassará, nada disso se realizará. Que seja Damasco a capital da Síria e Rassom o chefe de Damasco. Dentro de 65 anos deixará Efraim de ser povo. Que seja Samaria capital de Efraim e os filhos de Romelias, chefe de Efraim. De resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo é o 147 ou 148, dependendo da Bíblia, né? A nossa resposta está no versículo 9. Versículo 9d. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade onde ele mora. Seu monte santo está, esta colina encantadora é a alegria do universo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Monte Sião, no extremo norte, situado, é a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Pois eis que os reis da terra se aliaram, e todos juntos avançaram
e todos juntos avançaram. Mal a viram de pavor, estremeceram, debandaram perturbados. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Como as dores da mulher sofrendo parto, uma agonia os invadiu, semelhante ao vento leste impetuoso, que despedaça as naus de Tarsis. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Evangelho tirado do livro de São Mateus, o capítulo é o 11, o versículo de 20 a 24. Evangelho de São Mateus, 11, 23, 20 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos milagres, porque não se tinha convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestido-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso será erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, 3 leituras, né? Uma do Antigo Testamento, aliás, 2 do Antigo Testamento, que é a primeira leitura e o Salmo, e o Evangelho tirado do Novo Testamento ou Nova Aliança, né? E a gente vê aqui que Jesus, ele começa, né, no Evangelho de hoje, com algumas perguntas, né? Fazendo uma reflexão sobre o acontecimento em algumas cidades, né? E aqui, a leitura do profeta Isaías. Isaías vai ao encontro do rei de Judá e puseram-se né? Eles puseram-se em marcha para atacar Jerusalém, né? Mas não conseguiram conquistar Jerusalém. Mas a notícia foi dada à casa de Davi e disseram: os homens da Síria estão acampados em Efraim. E nessa hora que eles souberam que tinha homens acampados, né, em Efraim, como se diz hoje no popular, tremeram nas bases, né? E a leitura nos diz que tremeu o coração do rei e de todo o povo como árvores da floresta diante do vento, com medo de serem atacados. Mas o Senhor Deus, que não foi Jesus Cristo, porque essa é uma leitura do Antigo Testamento, o Senhor Deus mandou uma mensagem para eles, através do profeta Isaías, dizendo-lhes: vai ao encontro de Acaz e vai até a porta do canal, na piscina superior, na direção da estrada do campo dos pisadores. E dirás ao rei. Então,
Deus estava mandando Isaías falar diretamente com o rei. E ele disse àquele rei: procura estar calmo. Porque a gente sabe, meu irmão, que quem não tem calma, a pessoa impaciente, a pessoa que não tem calma, ela pode fazer muitos erros, muitas besteiras, né? Como se diz, com cabeça quente. Não temas nem estremeça o teu coração por causa desses 2 pedaços de tição fumegantes. Então ele chamou aquelas pessoas, aquele povo que estava querendo atacar, né, ao rei, e atacar o povo de Jerusalém, chamou de tição fumegante. Vamos atacar Judá, enchê-lo de medo e conquistá-lo para nós, e nomear um novo rei, filho de Tabel. Isso era o plano que eles estavam, né? Eles estavam tramando esse plano de atacar Judá. Só que o próprio Deus, através de Isaías, Deus falou para eles: este plano fracassará, nada disso realizará. Então, meus irmãos, a gente percebe aqui, nessa primeira leitura, um povo que vivia, né, sempre em contendas, um povo que vivia sempre massacrando outros povos, um povo que vivia, vamos dizer assim, de qualquer jeito, e principalmente sem temor a Deus, né? Sem temor a Deus, porque quem investe contra o outro, seja contra uma cidade, seja contra um povo, seja contra uma nação, ele não está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Ele não está agindo de acordo com o que Deus quer, né? Na realidade, Deus quer é paz, né? E ele disse ao rei: de resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firme. Então, assim, a pessoa precisa confiar em Deus, né? Ter calma e para se manter firme. Então, eu vejo aqui, né, essa leitura como assim, uma janela para a gente ver o que é que acontece quando no mundo não existe paz, né? Não existe calma. Quando no mundo estão assim, vivendo, procurando invadir o que é do outro, tomar o que é do outro, se apossar o que é do outro, né? E aí vivem constantes guerras. A gente viu aqui, né, nessa história, pessoas vivendo em contendas, em guerras, né, um querendo o que é do outro, né, uma nação querendo o que é da outra nação, né? Então, esses conflitos faz com que o povo de Deus sofra muito, porque no meio desses geralmente tem pessoas de bem, tem pessoas que são de paz, tem pessoas que buscam a Deus, que buscava, né? Que eu estou lendo o livro de uma época, por isso eu vou falar buscava a Deus, né? E no meio daquilo tudo, né? Pessoas justas pagando pelos injustos, né? Sofrendo. É o que acontece hoje no nosso mundo. Hoje pessoas de bem, pessoas justas estão sofrendo por causa de pessoas injustas, né? O Salmo nos diz que grande é o Senhor e muito digno de louvores. E tem uma parte aqui que eu quero voltar a falar para vocês, que é o 4, né? O versículo 4, que diz assim: como as dores da mulher sofrendo parto, uma angústia os invadiu, semelhante ao vento leste impetuoso que despedaça as naus de Tarsis. Então, assim, desde aquela época, e eu digo para vocês até hoje, as pessoas, em uma situação como essa, vivem como se estivesse vivendo, né, como se fosse uma mulher em dores de parto. É muito doloroso, é muito difícil, né? Se viver em um tempo assim, se viver em meio a situações assim. A gente sabe que de lá para cá muita coisa mudou, mas muita coisa está tão ruim
tão pior quanto, né? Eu vejo hoje muitas situações difíceis, né? Onde o povo de Deus ainda continua sofrendo por conta de um monte de coisas erradas que acontecem no mundo, né? Através mesmo das pessoas que governam, né, o país, governa as nações. Então, meus irmãos, já vem o Evangelho. Sim, ainda reforçando um pouquinho sobre a primeira leitura, eu quero dizer o seguinte, que a primeira leitura também nos fala da importância da fé na estruturação de nossas vidas. Fé, calma, né? Porque ele começou dando a mensagem divina, dizendo a ele assim: procura estar calmo. Mediante a todo conflito, a todo sofrimento, o que mais a gente precisa é estar calmo, né? E ela nos mostra também a importância de ter fé e de confiar em Deus, né? O Evangelho, Jesus começou, né, é como se ele tivesse lendo uma sentença e ao mesmo tempo com uma certa piedade, né? Quando ele disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque só ele sabia o que estava programado para Corazim e para Betsaida, né? As pessoas que ali estavam vivendo em Betsaida, em Corazim, para eles tudo estava normal. Mas Deus, ele sabia que algo ia acontecer. Por isso ele disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E ele continua, né? Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Aqui ele fala dos milagres que foram feitos nesses lugares, né? Deus, através, na sua misericórdia, fez muitos milagres nesses lugares. E ele disse: olha, se esses mesmos milagres acontecessem em Sodoma, ela existiria até hoje. E ele diz o seguinte: pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. Então, meus irmãos, Tiro e Sidônia, né? Tiro e Sidônia serão tratadas com menos rigor, com mais leveza do que aquele povo, né, que recebeu tantos milagres de Deus e não souberam agradecer. E continuaram vivendo suas vidas desenfreadas, sem nunca se preocupar com a conversão. Porque ele diz o seguinte, que se fossem feitos os mesmos milagres em Tiro e Sidônia, eles teriam se convertido. O próprio Deus, que conhece os corações, sabe que se o que aconteceu lá em Corazim e Betsaida fosse em outro lugar, como Tiro e Sidônia, com certeza eles teriam se convertido. E aqui eu paro um pouquinho para refletir sobre os nossos dias de hoje. Não estamos vivendo tão diferente, não. E a gente pode dizer assim, se os milagres que nosso Deus está fazendo hoje, as pessoas observassem, prestassem atenção nos milagres que Deus tem feito em nosso favor, e essas mesmas pessoas que observassem, elas fossem se convertendo, a situação mundial estaria outra. O que falta no mundo é conversão. E ele diz: acaso serás erguidas até o céu? E tu, Cafarnaum, acaso será erguida até o céu? Né? Foi uma pergunta que Deus fez àquela nação. E ele mesmo respondeu: não, será jogada no inferno. Então aqui a gente vê que tem um lugar, sim,
um lugar onde pessoas que não obedecem os mandamentos de Deus, que não seguem a sua palavra, poderão ser jogados, né? As pessoas que não levam a sério, na realidade, as coisas de Deus. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivesse sido feito em Sodoma, ela existiria até hoje. E a gente falou essa semana o que aconteceu com Sodoma, né? Sodoma e Gomorra foi destruída. E olhe que ele mandou profetas avisar. Se convertam, porque se vocês não se converterem, as cidades de vocês vão ser destruídas. E a gente falou aqui essa semana que só sobrou uma família que acreditava em Deus e que eram justos. Mesmo assim, a mulher, por desobediência, sobrou também. Virou as costas para olhar o que estava acontecendo, porque a ordem de Deus era não olhar para trás. E a gente percebe aqui que se nós formos desobedientes a Deus, né, a gente não vai ter êxito em nada. Com certeza não vamos ter êxito em nada. O êxito dos desobedientes é o que aconteceu, né? Desde Adão e Eva, né? Aconteceu com Eva e Adão, perderam o paraíso. Aconteceu com aquele povo de Sodoma e Gomorra, que foi destruído. E essa é a sorte para aqueles que são desobedientes a Deus. Fazendo aqui agora um resumo do que eu disse, eu diria, se levarmos nossa fé a sério em todas as suas consequências, ainda teremos muitos combates a enfrentar. Mas qualquer que seja o resultado, vitória ou fracasso, ele pode ser lido e experimentado em um contexto de discipulado. Se quisermos empreender os nossos combates sem termos Jesus como referência, acabaremos como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Vou repetir. Se quisermos empreender os nossos combates sem termos Jesus como referência, acabaremos como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Então, meus irmãos, é duro, mas a gente tem que falar, né? É duro, mas a gente tem que falar. Talvez até tenhamos realizado grandes coisas, mas elas são vazias de sentido, por não terem conexão com o fundo do nosso coração. Mas quem crê em Jesus e guarda seus mandamentos viverá eternamente. Né? É como ele diz, credes em mim, sereis salvos. Credes e sereis salvos. E ele já disse também, os que não crerem já estão condenados. Então, assim, aquele povo, eles não creram no Deus, e Deus mandou os profetas, e eles continuavam sem crer em Deus e fazendo tudo de qualquer jeito, né? Como sua cabeça mandava, como seu coração pedia, uma vida desenfreada, né? Então, assim, Deus não se agrada dessas coisas. E eu percebo também que no mundo de hoje não é diferente. Pessoas aí, ó, fazendo o que bem entende, o que bem quer, sem se preocupar que se vai agradar a Deus ou não, né? Eu vejo hoje pessoas aí tranquilas, calmas, mas não porque elas estão bem, porque elas estão confiando numa coisa e que depois, talvez essa mesma coisa não vai ter poder de salvá-los, né? Então, meus irmãos, a situação é difícil desde aqueles tempos até os tempos de hoje, né? Nós estamos vivendo situações que, se a gente for parar para refletir, eu até acredito que o nosso Deus, hoje, ele está permitindo tudo isso, ele não mandou tudo isso, ele não queria que acontecesse, mas ele permitiu para ver se alguns de nós achassem né, uma maneira de analisar os fatos e as circunstâncias
e muitos de nós viessem assim se converter. Mesmo acreditando que muitos estão passando por isso, estão vendo tudo isso, ainda não vão se converter. Que poderá Deus até permitir outras coisas mais, mas eu vejo aqui na minha cidade tudo normal. Parece que nem estão aí para Deus. Eu não sei nas outras, falo da minha, que eu vejo as pessoas aí só querendo ganhar sua vida, né? E nada mais. Mas tudo bem, né? Deixa Deus fazer a obra dele, construir a obra dele, e que com certeza todas as coisas são porque Deus está consentindo, porque ele tem um plano, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo para tudo. Em tudo ele está presente e em tudo ele tem um objetivo. Só nos resta então, meus irmãos, falar, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, já que a gente não pode falar para muita gente, mas pelo menos para aqueles que estão ao nosso redor, sermos assim essa palavra viva no meio deles, para tentar alertá-los, né? Se converterem, ótimo, se não, a nossa parte nós já fizemos, né? Por isso, neste momento, eu te convido aqui, meu irmão, minha irmã, meus amigos do Facebook, para entrarmos em comunhão com toda a igreja e elevar a Deus as nossas preces. Só nos resta orar, só nos resta pedir. Façamos agora os nossos pedidos. A nossa resposta será: fortalecei, Senhor, a nossa fé. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que seu testemunho de coragem na defesa da fé seja seguido por todos os batizados, nós vos pedimos. Fortalecei, Senhor, a nossa fé. Pelos seminaristas e vocacionados à vida sacerdotal e consagrada, para que não desistam de responder com generosidade ao chamado que receberam, nós vos pedimos. Fortalecei, Senhor, a nossa fé. Pelos vacilantes na fé, para que sejam robustecidos em sua caminhada, pelo bom exemplo de seus irmãos, nós vos pedimos. Fortalecei a nossa fé. Hoje, no dia de São Camilo, e é o patrono dos hospitais e dos enfermos. Foi quem criou o Ministério dos Enfermos. Por isso eu quero pedir, né, que ele interceda por cada um filho de Deus que se encontra nesse momento enfermo em um leito de hospital, para que Deus lhe conceda a paz e a serenidade, a paciência e a fé, nós vos pedimos. Fortalecei, Senhor, a nossa fé. Por todos da nossa família, para que cada dia mais cresça na obediência da fé, na obediência a Deus, e no seu processo de conversão e santidade, peçamos ao Senhor. Senhor, fortalecei a nossa fé. Ouve, ó Deus, essas nossas preces e conformai-nos sempre mais o vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou, né? Para que ele possa, assim, através dessa nossa oração, onde nós vamos chamá-lo de Pai, ele possa agir na nossa vida como um paizão, como um grande Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Louvado seja Deus por cada um de vocês que esteve comigo, né? Eu vi aqui uma quantidade boa de pessoas aqui participando comigo. Graças a Deus. Muito obrigado, Deus, por cada um de vocês. Que Deus possa assim derramar na vida de cada um que estava comigo ao vivo muitas bênçãos de paz e de prosperidade. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que vocês tenham uma boa noite. Fiquem com Deus e com a Virgem Maria e que Jesus e Maria vos acompanhem constantemente no seu dia a dia, nos seus dia a dia. Muito obrigada a todos. Daqui a pouquinho, talvez já esteja para começar. Daqui a pouquinho estaremos assim com o texto da família, né? O texto da Sagrada Família. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família você é. Por isso, você é convidado para, daqui a pouco, quando começar, que vocês receberem a notificação, vocês rezarem conosco o texto pelas famílias, tá? Até mais. Aguardo vocês todos na oração do texto com meu companheiro de caminhada na comunidade, o Adson. Até mais. Tchau.